Sim, então vamos lá. Pronto, aí quando eu coloco os slides para apresentar, eu não vejo vocês, nem as conversas. Então, vocês precisam falar comigo por voz, certo? Vocês estão vendo os slides, se vocês precisarem interagir, vocês precisam falar, certo? Quando eu coloco no modo de tela cheia, eu não tenho acesso ao que vocês digitam, certo? Estão me escutando bem e estão vendo os slides, certo? Sim, não. Por voz, por favor, para mim saber. Estou escutando. Muito obrigada. Também estou. Agradeço. Aí os slides estão vendo também, né? Ó, passando. Vendo de boas, né? Sim. Partiu começar, certo? Hoje, como a gente já sabe, né, a nossa segunda aula sobre a matéria de enfermagem em centro cirúrgico e CME. Essa primeira parte que a gente está tendo contato é a enfermagem em centro cirúrgico, certo? CME a gente só vai ver lá para as últimas aulas. Então, ontem a gente teve a primeira aula, hoje a segunda. Só para reforçar, né? Amanhã a gente não tem aula, porque amanhã eu estou de plantão. Mas aí a aula que seria amanhã fica remanejada para sexta. Então, a gente tem aula quinta e sexta, certo? Segunda e terça, quinta e sexta. A partir de quinta-feira, a gente já tem atividades, certo? Serão 4 atividades, cada uma valendo meio ponto, totalizando 2 pontos, e a prova valendo 8. Todas serão de marcar, certo? Nada subjetivo, tudo objetivo. E então, vamos lá, começando a aula de hoje. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida sobre o conteúdo que está sendo ministrado, se eu estiver falando rápido demais, se vocês não estiverem entendendo, aí vocês vão falando, certo? E me interrompendo para que eu possa voltar ou reforçar alguma coisa. Então, hoje a gente vai ver a parte de recursos humanos em centro cirúrgico, tá? E aí começa que é necessário ter uma equipe multidisciplinar, né, que é composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões, anestesiologistas, além da equipe de apoio também das unidades. Então, quando se fala em centro cirúrgico, a gente lembra sempre dessa equipe multidisciplinar dentro desse processo cirúrgico anestésico, né? Que, como a gente sabe, uma equipe multidisciplinar, ela precisa ter vários profissionais que vão estar colaborando para que esse processo aconteça de forma adequada, né? Então, dentro do bloco cirúrgico, propriamente dito, nós vamos ter a equipe de enfermagem, a equipe técnica de enfermagem e também auxiliares de enfermagem, que ainda se tem em alguns lugares, né, ainda se exerce a profissão, apesar de já existir uma normativa que solicite a atualização desses auxiliares para técnicos de enfermagem. Nós temos também cirurgiões, anestesiologistas, como a gente já acabou de ver, ou seja, uma equipe, né, multidisciplinar, além também das equipes de unidade de apoio, né, como as equipes de CME, equipes de farmácia, certo? Deixa eu só ver aqui, uma pessoa que entrou. Então, quando a gente fala sobre essa questão de equipe multidisciplinar, a gente vê isso, né? A gente vê vários profissionais envolvidos para que determinado processo, no caso do centro cirúrgico, a cirurgia, ela seja bem sucedida. Então, nós temos ainda, dentro desse processo, a unidade de agência transfusional, né? Que atua, por exemplo, com os pacientes que precisam de hemotransfusão, componentes ou hemoderivados durante todo o processo cirúrgico. Então, tem essa ligação direta com a equipe, deve ter, né, esse lugar, por exemplo, quando a gente fala de unidades de apoio, né, esse lugar de unidade de apoio transfusional, ela deve estar em contato direto com a equipe que vai estar fazendo, né, estar participando do procedimento cirúrgico, justamente para que, se o paciente vier a necessitar de uma hemotransfusão, de hemoderivados,
a comunicação seja rápida, né, para que seja fornecido isso para esse paciente. Então, além disso, nessas equipes, nós temos profissionais como bioquímicos, farmacêuticos, além de técnicos de laboratório que vão estar atuando junto com a equipe do centro cirúrgico, né, justamente para que haja uma disponibilidade desses hemoderivados, por exemplo, desses hemocomponentes, para que esse procedimento, de maneira geral, ele saia bem sucedido. Então, a equipe da farmácia, a equipe da unidade de produtos de saúde, que vão estar disponíveis como soluções, materiais descartáveis. Então, todos esses materiais que são necessários para desempenhar as funções, elas devem estar, nós vamos ser encontrados, na verdade, nessas equipes que têm as unidades de apoio. E aí, muitas vezes, essa equipe, ela é formada também por uma farmácia satélite, como a gente viu na aula de ontem, né, que vai estar com diversos materiais, né, com drogas, também com outros materiais, com produtos para a saúde, como seringas, entre outras coisas, que se precisar de algum desses produtos, que também não tenha na farmácia satélite, vai existir na farmácia central, certo? Além disso, dentro dessa equipe também multiprofissional, nós temos os profissionais de radiologia, né? Caso o paciente precise fazer algum tipo de radiologia, se tiver algum tipo de arco cirúrgico. Então, tudo isso vai sendo ajustado de acordo com as equipes, né? Para formar essa equipe multidisciplinar. E aí existem também outras equipes de apoio, além dessas já citadas, como, por exemplo, a equipe de fisioterapeuta, certo? Enfim, profissionais de uma maneira geral, como psicólogos, que também vão estar atuando junto com essa equipe multiprofissional. E tudo isso vai estar variando, claro, de acordo com cada procedimento que vai estar sendo realizado, seja ele no trans, no pré ou mesmo no pós-operatório. Então, essas equipes, elas vão estar atuando, né, juntamente com a equipe de centro cirúrgico, certo? Nós temos ainda a equipe de enfermagem, né? Nessa equipe de enfermagem, nós vamos ter o enfermeiro coordenador, o enfermeiro assistencial, o enfermeiro perfusionista, além de técnicos de enfermagem, instrumentador cirúrgico e auxiliares de enfermagem, como a gente já viu, que é algo que é uma profissão que a gente ainda encontra, certo? Então, o coordenador de enfermagem é o que vai estar à frente do centro cirúrgico, certo? O técnico de enfermagem, ele tanto vai atuar como circulante de sala, como também instrumentador cirúrgico. Porém, sabendo que o instrumentador cirúrgico não vai ser apenas, né, o técnico de enfermagem. Existem outros profissionais que também podem estar atuando nessa área de instrumentação cirúrgica, desde que tenham passado pela capacitação, né, que geralmente é ofertada pela unidade onde esse profissional trabalha, é necessária essa capacitação porque existem N tipos de cirurgia, N tipos de instrumentação cirúrgica, certo? Então, é importante estar passando por esse tipo de capacitação. Aí nós temos a parte do administrativo também, né, onde nós vamos encontrar auxiliares administrativos, circuito de marcação cirúrgica, certo? Então, essa parte administrativa é onde vai existir um auxiliar administrativo ou um secretário que vai estar à frente dessa parte administrativa, certo? A parte cirúrgica, junto à coordenação de enfermagem, certo? Deixa eu só ver aqui que alguém entrou. Então, nós só vamos ver a questão da parte administrativa, né, com auxiliar administrativo, circuito de marcação cirúrgica. Então, nessa parte de auxiliar administrativo, certo? Essa parte que vai estar, essa pessoa, na verdade, que vai estar fazendo essa parte administrativa, ela é tão importante quanto aquele pessoal que está lá na parte cirúrgica, né, junto à equipe multidisciplinar. Então, deve ser
alocado junto a essa equipe multidisciplinar também a parte administrativa, a parte do auxiliar administrativo, que vai estar justamente organizando a papelada cirúrgica, o que vai ser realizado em cada sala de cirurgia. Então, qual será o porte, né, da cirurgia, o tamanho da sala, a quantidade de profissionais que vão precisar ser levados para aquela cirurgia naquele dia. Nós temos também a questão do circuito de marcação, que não precisa necessariamente ser dentro do centro cirúrgico, e esse circuito, ele vai ser também associado a um setor que vai estar recebendo aviso de cirurgia, pacientes que vão ser marcados, tanto a nível ambulatorial, como também a nível hospitalar, um paciente que já esteja, né, internado nessa unidade hospitalar, mas que vai precisar realmente passar por um procedimento cirúrgico e vai estar passando também por esse circuito de marcação, né, justamente nessa parte administrativa, para estar fazendo a marcação do procedimento cirúrgico para essa parte mais burocrática, né? Então, é um paciente que já está no hospital, já tem todo um encaminhamento feito, porém, ele ainda precisa ser encaminhado para a parte do administrativo, para fazer toda essa papelada da parte de cirurgia, para ver se, por exemplo, vai precisar de uma vaga de UTI, se não vai, se for necessário, é importante já deixar preparada essa vaga de UTI para esse paciente. E aí toda essa parte do administrativo vai estar trabalhando juntamente também com a enfermeira coordenadora, certo? Da equipe de enfermagem, assim como também a equipe dos profissionais médicos, certo? Vamos lá. E aí nós vemos com relação ao dimensionamento, certo, da equipe de enfermagem em centro cirúrgico. Então, o referencial mínimo, né, para o quadro de profissionais de enfermagem em centro cirúrgico considera a classificação de cirurgia, as horas de assistência também, segundo o porte cirúrgico, o tempo de limpeza das salas e o tempo de espera das cirurgias, conforme iniciado no estudo de Possar, né? Possar, ele fez um estudo, esse autor, justamente vendo e considerando tudo isso com relação ao tempo, a quantidade mínima de profissionais. E aí considera várias coisas, dentre elas a cirurgia, a hora de assistência, porte cirúrgico, o tempo de limpeza, certo? Então, tudo isso a gente pode estar encontrando também dentro da resolução número 543 de 2017 do COFEM. Então, essa resolução, ela traz justamente essa quantidade mínima de profissionais que devem estar alocados na sala de cirurgia, por exemplo, mas variando de acordo com cada situação. Então, para realizar esse dimensionamento, para realizar essa parte de classificação de cirurgia, nós vemos que é necessário avaliar, por exemplo, levar em conta o porte cirúrgico, né, a classificação de cirurgia, e tudo isso vai ser de acordo com a duração da cirurgia, se é uma cirurgia de urgência, uma cirurgia de emergência, certo? As horas de assistência, de acordo com o porte, se é uma exérese de nervo, se é uma retirada de um sinal, certo? Tudo isso vai ser diferente, a assistência de uma para outra, né? A assistência de enfermagem é diferente de um paciente que vai fazer uma gastrectomia, por neoplasia, certo? Então, precisa de todo um preparo pré-operatório, transoperatório, pós-operatório para esse paciente, né? Diferente de uma cirurgia eletiva, que pode ser programada, que tem um porte menor, é diferente a assistência a um paciente que vai fazer uma cirurgia de porte maior, que precisa de todo um preparo anterior, certo? Assim como também é diferente de um procedimento de urgência e emergência. Então, existe essa diferenciação e é importante saber essas horas, né, para se fazer o dimensionamento das pessoas da equipe de enfermagem, certo?
O tempo da limpeza das salas também é muito importante, a gente está vendo isso, porque a gente precisa saber quanto tempo vai ser levado para se fazer essa limpeza, certo? Entre uma cirurgia e outra. Porque existem cirurgias, né, que, por exemplo, não se entra em contato direto com os equipamentos, mas já existem outras cirurgias que entram em contato. Então, precisa saber se é uma cirurgia que vai precisar de uma limpeza parcial ou de uma limpeza total, né, de uma limpeza terminal, de uma limpeza concorrente. Então, é importante saber também essa questão do tempo da limpeza que vai ser feito. Outra coisa também para fazer, para a gente saber com relação à limpeza, ao tempo cirúrgico, a gente precisa saber, por exemplo, se o paciente foi fazer um KPC, que precisa fazer a limpeza terminal, ou que não tenha contaminação entre um paciente e outro. Então, a limpeza ela deve ser feita justamente para isso, para que se uma cirurgia que foi muito complexa, que tinha um paciente que poderia contaminar os materiais, então é importante fazer uma limpeza terminal naquele local, para que um paciente que venha a utilizar, que seja de um porte menor, não venha a se contaminar por algo que o paciente anterior tinha, certo? Com relação também ao tempo de espera das cirurgias. Varia, lógico, de um procedimento para outro e também de uma equipe para outra, certo? Ainda falando sobre a questão do dimensionamento, nós temos como proporção profissional categoria nas 24 horas. A relação, né, de um enfermeiro a cada 3 salas cirúrgicas, se for um procedimento eletivo. Então, se for um procedimento eletivo, algo programado, né, que tenha um porte menor também, então nós podemos ter até um enfermeiro, né, responsável por até 3 salas de cirurgia. O enfermeiro, ele também pode ser exclusivo nas salas de cirurgia eletiva, se no caso for de urgência e emergência, né? Assim como também de acordo com o grau de complexidade e também o porte cirúrgico, certo? Então, nós temos uma relação de um enfermeiro, no caso de ser uma cirurgia eletiva, para até 3 salas de cirurgia. Esse enfermeiro pode estar atuando. No caso de ser uma cirurgia de urgência e emergência, né, ou se for de um porte, de um grau de complexidade maior, o enfermeiro ele deve ser exclusivo daquela sala de cirurgia. Existe também a relação de um profissional, de um técnico ou um auxiliar de enfermagem para cada sala como circulante, certo? Também de acordo com o porte cirúrgico. Então, um técnico na sala de cirurgia, ele vai servir como um técnico instrumentador e também como um circulante, certo? Então, a gente vai ter numa sala de cirurgia, com relação à equipe de enfermagem, a depender do do porte da cirurgia, por exemplo, da complexidade, nós vamos ter um enfermeiro, certo? Que pode ser exclusivo ou não da sala, e um técnico de enfermagem como circulante e um técnico de enfermagem também como instrumentador, certo? Deixa eu ver lá. Nós temos ainda uma relação de um profissional ou um técnico de acordo com um auxiliar de enfermagem para a instrumentação de acordo com o porte cirúrgico. Então, nós vimos, mais uma vez, que a gente tem na sala um enfermeiro e 2 técnicos, como equipe de enfermagem. E aí, quando a gente fala sobre assistência de enfermagem, sempre vai nos vir a SAI, certo? A SAI é a sistematização da assistência de enfermagem, certo? Então, a SAI, ela é o processo de enfermagem, certo? Que deve ser realizado de modo sistemático e deliberado em toda a instituição de saúde pública ou privada, em que houver um cuidado profissional de enfermagem. Então,
onde quer que exista o cuidado de enfermagem, vai existir a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem. Então, em todo esse procedimento cirúrgico, anestésico, também vai estar sendo implementado a sistematização da assistência de enfermagem. E aí nós temos a resolução COFEN 358 de 2009, que institui a SAI como essencial dentro do processo de enfermagem. Então, essa resolução 358 de 2009, ela vem dizendo que a SAI ela é essencial dentro do processo de enfermagem. Então, se existe processo de enfermagem, deve também existir a SAI, certo? O enfermeiro, ele é o líder na execução e também na avaliação do processo de enfermagem, né, que é sistematizado pela SAI. Então, o enfermeiro, ele é o líder na execução desse processo de enfermagem, certo? Que não quer dizer que é apenas ele que vai estar implementando a SAI, certo? Então, quando a SAI é implementada pelo enfermeiro perioperatório, ela vai ter também o acréscimo do P, né? Então, deixa de ser SAI e passa a ser SAEB, porque ela está sendo implementada pelo enfermeiro do perianestésico, certo? E essa SAEB, ela vem buscando satisfazer a necessidade da pessoa que vai estar exposta a essa condição de cirurgia, tá? Então, a SAI é a sistematização da assistência de enfermagem. Em qualquer processo de enfermagem, né, vai ter a SAI. E passa a ser SAEP quando ela é implementada pelo enfermeiro do período perioperatório, certo? E aí, como é pelo enfermeiro perioperatório, então passa a se chamar SAEP, apenas, né, ele vai fazer todo esse processo de enfermagem que a SAI faz, esse processo de assistência de enfermagem. Porém, é sempre, no caso, voltado e buscando a satisfazer a necessidade dessas pessoas que vão estar em condição de cirurgia. A SAEP, né, ela é a sistematização, como a gente já viu, da assistência de enfermagem, só que pela parte perioperatória, certo? E aí a SAEP, ela quando desenvolvida, como a gente já viu, pelo enfermeiro do perioperatório, o enfermeiro ele vai realizar, né, todo esse cuidado junto também com o técnico de enfermagem. Como eu já falado antes, não é apenas o enfermeiro que vai estar desenvolvendo, que vai estar implementando essa SAEP, né, essa sistematização da assistência de enfermagem. Porque também o técnico de enfermagem está inserido nesse processo, né, quando se fala de assistência de enfermagem. É a assistência de enfermagem como um todo. Então, quando o técnico de enfermagem está lá com o paciente, fazendo sinal vital, fazendo a coleta de informações, né? Então, fazendo a questão do exame físico, tudo isso vai estar também ajudando, sistematizando toda a assistência de enfermagem. Então, tudo isso ajuda na coleta de informação para se fazer a implementação dessa SAEP. Então, quando o enfermeiro estiver prescrevendo as intervenções, a equipe técnica de enfermagem vai estar contribuindo com a realização da prescrição dessa avaliação, certo? E aí, a SAEP, ela requer do enfermeiro esse interesse em conhecer o paciente como um indivíduo, certo? Não como aquela pessoa que vai estar fazendo um procedimento cirúrgico. Então, a SAI, no caso, a SAEP, a SAEP, ela busca e ela requer do enfermeiro que veja justamente o paciente como um ser único, como um indivíduo, né? Que também vai precisar, enquanto enfermeiro, estar fazendo a utilização de suas habilidades, de seus conhecimentos.
e fazendo a orientação e o treinamento da equipe de enfermagem para estar implementando as ações que foram sistematizadas, né? Então, ver o paciente como um indivíduo, certo? Ver o paciente como seu João, né, que já teve vários procedimentos cirúrgicos anteriores, que é hipertenso, que é diabético, que já foi fumante por mais de 10, de 15 anos, que tem um problema de vesícula, né, que apresenta crises vesiculares. Então, é realmente fazer uma assistência direcionada e de forma individual, certo? Desde a parte do pré, no trans, no pós-operatório, dar uma assistência, né, prestar um cuidado maior a esse paciente enquanto indivíduo. E atuar sempre de forma conjunta com o restante da equipe, de forma a sistematizar todo esse processo de assistência. Então, nunca trabalhar sozinho, né? Então, o enfermeiro não faz nada só, o técnico não faz nada só. É uma equipe, né, que um vai estar ajudando no trabalho do outro. Então, o objetivo da SAEP é justamente a promoção, proteção e recuperação da saúde, assim como a SAI propriamente dita. Ela é desenvolvida pelo enfermeiro, né, porém ela é implementada por toda a equipe de enfermagem e é baseada em conhecimentos técnicos e científicos, certo? O cuidado, como a gente já viu, ele deve ser individualizado, a gente deve prestar assistência de enfermagem para o paciente enquanto pessoa, né, enquanto ser, não apenas como um paciente que está lá e vai fazer uma cirurgia. Os resultados positivos, certo? Os resultados positivos, eles devem servir justamente para que a gente possa reformular o plano de cuidados, caso a SAEP, né, essa sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, ela não tenha sido efetiva, certo? A parte de documentação profissional, nós vemos que toda a informação contida no prontuário do paciente, desde a entrada do paciente até aquele momento que ele está ali, a gente deve estar documentando. Então, deve ter documentos, deve ter em prontuário tudo o que aconteceu com o paciente, desde o momento que ele entrou na unidade até o momento que ele passou pelas salas pelas avaliações pré-operatórias, pela sala de cirurgia, a parte pós-anestésica. Então, tudo deve estar sendo documentado. Tá? E aí, toda essa documentação, ela serve também como um instrumento, né, metodológico, certo? Deixa eu só ver aqui. Não tem que entrar. Não tem. Desapareceu. Vamos lá. Beleza. Então, a SAEP, ela compreende 5 fases, certo? Nós temos a visita pré-operatória da enfermagem, o planejamento da assistência na parte perioperatória, a implementação da assistência, a avaliação da assistência por meio da visita no pós-operatório de enfermagem, e a reformulação da assistência a ser planejada segundo os resultados e soluções não desejadas ou também efeitos adversos. Então, a visita pré-operatória de enfermagem, ela é feita, por exemplo, Dona Maria, que vai fazer uma cirurgia amanhã, então hoje, se a cirurgia vai ser amanhã, hoje, deve ser passado fazendo a visita pré-operatória de enfermagem para Dona Maria, ou seja, ver exames, ver coagulograma, hemograma, se essa pessoa, se essa paciente, se Dona Maria, ela tem todos os exames de imagem que são necessários, e se ela tem, se está na unidade, se ela trouxe com ela, certo? Porque muitas vezes os pacientes se internam, mas deixam alguns documentos, alguns exames em casa, certo? Precisa também saber se esses exames que ela fez, que essa pessoa tem, que Dona Maria tem, se estão atualizados, certo? Porque se não tiver, vai ser necessário solicitar outros... Professora, Hilde quer entrar na aula. Eu fui olhar nesse instante, não vi solicitação.
Ó, não tem, só não sei se vocês conseguem ver, mas não tem nenhum tipo de solicitação, ó. Não tem, liga ela aqui, peça para entrar de novo, porque não tem solicitação dela aqui, não. Tá certo, eu vou falar com ela. Continuando, a gente estava falando sobre a visita pré-operatória, quando o Hildo não entra. Então, é ver toda essa parte de exame, se está tudo certo, né? Se está faltando alguma coisa, se esses exames, eles... Ó, chegou ela. Pronto, ver se esses exames, eles realmente ainda estão valendo, se precisa solicitar novos exames, certo? Explicar todo esse processo também para o paciente, certo? Como é que vai ser o procedimento cirúrgico, por que que ele tem que, por exemplo, ir sem adornos, sem anéis, sem colar, sem prótese dentária, sem brinco, certo? Por que que ele precisa tomar um banho na noite anterior da cirurgia ou horas antes de ir para a sala de cirurgia, certo? Então, todas essas informações, elas vão ser passadas nessa visita pré-operatória de enfermagem. Todas essas informações, elas devem ser fornecidas nessa visita pré-operatória, justamente para que esse paciente tenha uma maior afinidade com esse processo e também possa identificar algum tipo de alteração que venha a ter durante esse processo até a chegada na sala de cirurgia. Então, para melhorar também todo esse processo, a gente faz toda essa comunicação, toda essa explicação com o paciente, inclusive a questão do horário, quanto tempo ele vai passar na sala de cirurgia, certo? E a partir daí a gente vai planejando e vai implementando toda essa parte de processo pré-operatório, certo? E aí a gente precisa ver também se durante o procedimento cirúrgico a gente vai precisar estar verificando a glicemia de Dona Maria, né? Então a gente precisa saber se é diabético, se é hipertenso, certo? Até porque tem gente que tem diabetes emocional, né? Não tem a diabetes, mas aí quando tem alguma emoção muito forte, a glicemia acaba sendo se elevando ou diminuindo, né? Tendo uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia. E aí a gente precisa ter todos esses cuidados para não ser pego de surpresa na hora do procedimento cirúrgico, certo? Tudo isso pode vir a interferir no processo como é que eu posso dizer? De a cirurgia, né? Do procedimento cirúrgico ser bem sucedido ou não. Então, a gente precisa estar a par de tudo isso antes de levar o paciente para a sala de cirurgia. A visita do pós-operatório, ela vai... a gente pode ter o paciente, quando ele sai da sala de cirurgia, ele tanto pode ir para a sala de recuperação pós-anestésica, como ele também pode estar indo diretamente para a UTI. Depende da gravidade com que ele sair da sala de cirurgia, certo? Então, tanto ele pode ir para a UTI, quanto ele pode ir para a sala de recuperação pós-anestésica, como ele pode ir também para a clínica cirúrgica, certo? Então, todo esse processo de implementação da assistência, de avaliação da assistência por meio da visita também, que é feita no pós-operatório, a gente faz também para ver se todo aquele plano de cuidados que foi realizado deu certo, e se o paciente pode ter vindo a desenvolver algum tipo de infecção, se tem algum sinal flogístico de inflamação, né, na incisão cirúrgica, se esse paciente tem alguma queixa, se existe a avaliação do atendimento nesse período perioperatório. Então, essa visita que a gente faz pós-operatória, certo? É onde a gente vai estar avaliando se todo aquele processo que a gente fez no pré-operatório, né, todo aquele acompanhamento que a gente vinha fazendo com o paciente, ele realmente valeu a pena, se teve algum tipo de falha,
Então, vai avaliar se teve algum tipo de falha, se teve, né, justamente para que exista uma melhoria aí da assistência de enfermagem. Existe ainda a reformulação da assistência a ser planejada, segundo os resultados e soluções não desejadas ou eventos adversos, que é o que a gente acabou de ver, falar, né, de ouvir. Então, teve todo esse processo de acompanhamento com o paciente, até que ele tenha ido para a sala de cirurgia e saísse dela. E aí a gente vê tudo isso, se deu certo, beleza, se não deu, se faltou alguma coisa, se deu alguma coisa errada, a gente já reformula essa assistência a esse paciente, né? E aí a gente vai ver se teve efeitos adversos, se não, e encontrar algum tipo de solução para o que tiver acontecido. Ainda com relação à assistência de enfermagem, nós vamos ver que, né, nós vamos ter alguns tópicos. Por exemplo, a fonte de dados. Onde vai estar essa fonte de dados desse paciente? Né, vai estar no prontuário do paciente, certo? Ou a gente também pode estar encontrando com o enfermeiro da unidade anterior, né, onde esse paciente estava, certo? Além dessas fontes de dados, nós também podemos fazer a entrevista com o próprio paciente e também com o familiar que possa estar acompanhando esse paciente. Então, nós vamos ter como fontes de dados, né, o prontuário do paciente, um enfermeiro ou um profissional anterior, né, e ainda nós podemos estar fazendo uma entrevista com o paciente, assim como também com o familiar, certo? Nós temos ainda a avaliação pré-operatória, certo? Que a gente viu também há pouco tempo, né? Que é onde a gente vai estar vendo todo aquele processo de exame físico, né? Vai estar vendo a questão de se o paciente tem algum tipo de comorbidade, se o paciente é diabético, se o paciente é hipertenso, né? Toda a história pregressa desse paciente a gente vai estar fazendo, além de estar fornecendo também para esse paciente as informações, né, de como vai ser a cirurgia, quanto tempo vai durar, como é que ele vai sair, né, da questão anestésica também. Então, a gente vai fazer essa avaliação pré-operatória através do histórico, certo? E esse histórico a gente também vai estar vendo no prontuário do paciente, né, nessa fonte de dados. Deixa eu ver lá. Ó, a pessoa pede para aceitar, mas some daqui. Não sei quem foi. A identificação de problemas, né? Então, dentro dessa identificação de problemas, vai estar o diagnóstico de enfermagem. Então, existe o problema, a gente identifica, né? Como a gente já passou pela avaliação pré-operatória, identificou os problemas, e aí a gente faz um diagnóstico de enfermagem justamente para que a gente resolva esses problemas. E aí, com isso, nós vamos ter o planejamento de cuidados, né, que vai ser onde a gente vai encontrar o planejamento da assistência de enfermagem. E aí se planeja todo o cuidado desse paciente e faz a implementação justamente da assistência, certo? Que aí a gente vai fazer, diante dessa implementação da assistência, a avaliação da assistência pós-operatória, né, porque teve todo esse caminho, como a gente já viu, todo esse cuidado, né, até que o paciente chegasse à sala de cirurgia, todo isso foi implementado, e a partir daí a gente faz a avaliação da assistência, né, no pós-operatório, né, vai ser feita a avaliação dos resultados, né, sejam eles positivos ou resultados também negativos, né, então essa avaliação da assistência pós-operatória, ela vai ser avaliada tanto pelo enfermeiro da sala de recuperação pós-anestésica, como o enfermeiro da UTI, da unidade de internação, né, a equipe de enfermagem, que deve também estar oferecendo para a equipe, tanto para o paciente, na verdade, quanto também para a família, certo? Então, a operacionalização da SAEP, ela funciona dessa forma. A coleta dos dados, né, onde a gente vai ter a fonte de dados, como prontuário, o enfermeiro, né, anterior, a entrevista que também pode estar sendo feita com o paciente, com o familiar, para a coleta de dados, né, fonte de dados, a avaliação pré-operatória, né, do que o paciente está precisando, se está tudo certo com relação a exames, né, se precisa solicitar mais exames, a explicação de todo o processo para o paciente,
A identificação de algum tipo de problema para se fazer o diagnóstico de enfermagem e o planejamento de cuidados, né, o planejamento dessa assistência de enfermagem para ela ser implementada. Ela sendo implementada, ocorrendo todo o processo, é o momento de se fazer a avaliação dessa assistência, que vai avaliar tanto os resultados positivos quanto resultados negativos, e pode ser feito tanto pelos enfermeiros de sala de recuperação pós-anestésica, a equipe de enfermagem como um todo, profissionais de UTI, se for necessário levar o paciente para a UTI, assim como também é avaliar os resultados do paciente e também com relação à família, certo? Então, aqui a gente tem a recepção do paciente no centro cirúrgico, certo? Então, nós temos a avaliação pré-operatória na SAEP, certo? Então, nós vimos que a visita pré-operatória, ela é muito importante, tanto para o paciente, né, quanto também para a equipe de enfermagem, justamente para a gente fazer o planejamento da assistência de enfermagem e a implementação dessa assistência. Então, essa recepção, né, desse paciente, vai existir essa diferenciação, né, entre a visita pré-operatória e a recepção desse paciente. Então, essa recepção do paciente, ela vai ser essencial, né? Justamente para que, porque se é necessário fazer outros tipos de avaliações que não foram feitas nesse momento de avaliação pré-operatória, vai ser feito no momento da recepção desse paciente, certo? Antes de ser mandado para o centro cirúrgico. Então, é nesse momento de recepção que vai ser feita a implementação da assistência, né, que já foi traçado na visita pré-operatória, mas que não pode ser feita na avaliação pré-operatória. Então, quando não é possível, não se tem tempo de fazer a avaliação pré-operatória, né, na SAEP, a visita deve ser realizada, né, esse procedimento de assistência na recepção do paciente. Por mais que a literatura diga que só se pode ter consertado uma falha nesse período de avaliação pré-operatória, ainda dá tempo fazer alguns procedimentos na recepção desse paciente. Então, se falta alguma coisa, como algum tipo de exame, né, que não foi visto naquela avaliação anterior, porque não deu tempo. Então, se falta algum tipo de exame, se falta orientação do paciente, então, tudo isso pode ser feito, lógico, em um curto período de tempo, porque não tem tanto tempo, né, já está na porta da sala de cirurgia, mas pode ser feito também essa passagem de informação nessa recepção desse paciente. Então, se não deu tempo de fazer a avaliação no período pré-operatório, certo? É feito toda essa passagem de informação, essa verificação de algum procedimento através da recepção, que é justamente quando o paciente vai chegar lá no centro cirúrgico para poder ir para a sala de cirurgia, certo? Então, existe essa diferenciação, né? Então, quando dá tempo de fazer, quando é algo planejado, quando tem um pouco mais de tempo, é feita a avaliação pré-operatória, certo? Que é a SAEP. Se não dá tempo, se o paciente precisar ir logo para a sala de cirurgia, é feito toda aquela passagem de informação na parte de recepção do paciente, certo? Na avaliação, a gente tem, como já foi visto, um período maior, né, para a gente solucionar algumas falhas, como falta de exames, certo? Então, se o exame for mais antigo e o médico precisar de um mais novo, dá para a gente fazer antes do paciente entrar na sala de cirurgia, certo? A gente precisa ainda dar alguns tipos de orientações, já que não deu tempo a gente fazer antes, né? Então, na recepção, a gente dá orientações como o quê? Que a gente viu lá na avaliação. Que o paciente não pode ter nenhum tipo de adorno, que ele precisa retirar tudo, inclusive chapa, por exemplo, certo? Se, por exemplo, o paciente, ele não tiver em jejum, aí a gente tem outros riscos também, certo? Então, tudo isso a gente precisa rever, a gente precisa observar antes que o paciente vá para a sala de cirurgia.
Na avaliação pré-operatória, quando a gente tem um pouco mais de tempo, a gente pode, inclusive, pedir ou ver com o paciente a questão de suspensão de drogas, né? De algum medicamento que ele esteja tomando, certo? Ou esteja fazendo uso, como, por exemplo, alguns fármacos que podem estar interagindo com a relação da hemostasia, né? Que pode estar causando um sangramento que não vai ter como, durante a cirurgia, fazer algum tipo de controle. Então, se a gente tem um pouco mais de tempo, a gente faz a avaliação pré-operatória. Se não tem, a gente faz isso, todo esse procedimento na recepção do paciente. E tudo isso, né, essa avaliação, essa visita, ela não é só de responsabilidade da enfermagem, né? Nós tem que ter também a orientação anestésica, a orientação cirúrgica, mas a enfermagem, ela já faz esse direcionamento, certo? Essa passagem de informação na visita pré-operatória ou na recepção do paciente, justamente para que se mantenha a eficácia do cuidado até o paciente chegar realmente à sala de cirurgia, certo? Então, quando a visita pré-operatória ela não pode ser realizada, a gente faz a coleta de informações no período pré-operatório, certo? Nós temos também a questão de passagem, né, de se esse paciente tem algum tipo de alergia. Então, se já foi visto tudo isso, mas antes de entrar na sala de cirurgia, tudo isso precisa ser revisto. Se o paciente é alérgico a algum tipo de medicação, justamente para não passar. Nós precisamos ver também a questão de jejum. Tem alguns tipos de cirurgia que precisam de um jejum de 8 horas, certo? Sem beber água, sem comer nada, certo? Então, quem não tem nenhum tipo de conhecimento, que não tem nenhum tipo de afinidade nessa parte anestésica cirúrgica, certo? Acaba tendo algum tipo de receio, né? Então, a gente precisa estar fazendo toda essa passagem de informação para o paciente, certo? E tendo também todo esse tipo de cuidado com relação também a jejum, a adornos, certo? Ao uso de avental, ao uso de bata, certo? Por quê? Porque existem alguns tipos de adornos, de metais, né? Que vão estar interagindo com a parte do bisturi cirúrgico, certo? Então, é importante fazer a retirada de todos esses adornos para que não exista nenhum tipo de risco para o paciente. Com relação à alergia, a gente precisa saber se esse paciente ele tem alergia à dipirona, por exemplo, se ele já fez outras cirurgias e teve alergia à anestesia, certo? A gente também precisa estar fazendo todo esse processo. Com relação ao avental, o paciente na sala de cirurgia, ele não entra com a roupa própria, né? Como a gente viu, a sala de cirurgia, ela é uma área crítica, certo? Então, por ser uma área crítica, ela precisa de uma roupa, de uma paramentação específica. Então, geralmente, esse paciente, ele vai trocar de roupa e vai utilizar uma bata ou um avental que tenha a abertura atrás, certo? Geralmente, é dessa forma. Então, além também dessa listagem de tópicos, que deve ser verificada antes do encaminhamento para o paciente ao centro cirúrgico, nós precisamos ver a questão de comorbidades, se usa algum tipo de medicamento, e o paciente precisa assinar os termos de consentimento, certo? Nós vamos ter, como a gente viu anteriormente, termo de consentimento para anestesia, termo de consentimento para a cirurgia e também para a questão transfusional, né? Então, o paciente, antes de fazer a cirurgia, é importante estar assinando, certo, toda essa papelada, porque se tiver algum tipo de intercorrência, toda a equipe, como foi falado ontem, toda a equipe ela vai estar resguardada, certo? Então, vai ser necessário assinar termo anestésico cirúrgico e também o termo transfusional. Então, existem esses 3 tipos de termos de consentimento, certo? Que o paciente precisa estar assinando antes do procedimento cirúrgico, certo? Isso, claro, se não for uma cirurgia de emergência, né? Se for uma cirurgia de emergência, isso nós estamos em um caso de exceção, certo?
Então, se não for uma cirurgia de emergência, o paciente vai precisar assinar termos de consentimento. Quais são os termos de consentimento? Termos de consentimento anestésico, certo? Que vai estar descrevendo qual é o procedimento, quais são os riscos de anestesia, que a anestesia pode estar oferecendo. Então, todo esse processo, todos esses procedimentos, tanto anestésico quanto cirúrgico, quanto transfusional, todos eles oferecem riscos. Então, nesse termo de consentimento, vai estar lá explicado qual é o procedimento e quais são os riscos, certo? Então, deve ser verificado, né, desde a clínica cirúrgica, né, a questão de adornos, de jejum, de alergia, se tem algum tipo de intervenção, né, se está faltando algum tipo de documentação ou não, certo? E vendo também essa questão de comorbidades, vendo a questão de assinatura de termo, certo? Se for uma cirurgia que ela é de forma ambulatorial, os termos de consentimento, eles já devem ser assinados desde lá. Se não, então deve ser assinado dentro do centro cirúrgico, porém, antes de ser feito, né, o procedimento cirúrgico. Então, se é feito algum tipo de procedimento cirúrgico, é importante também fazer a assinatura dos termos, certo? Se durante o processo de assinatura de termo, o paciente disser que ainda não foi explicado para ele qual é o procedimento, o que vai acontecer com ele, é utilizado também esse tempo para se fazer essa explicação, certo? Então, o que a gente vai ver durante essa recepção desse paciente em centro cirúrgico? A gente vai ver a avaliação pré-operatória, se der tempo, se não, a gente vê apenas faz tudo isso na recepção do paciente, né? Não tudo, mas o que dá para fazer. A gente vai ver a questão de alergia, jejum, adorno de avental. A gente vai ver a questão de comorbidades, né? Do uso de medicamentos, de termo de consentimento, né? E ainda, a gente precisa ver a questão dos exames, se esses exames que a pessoa tem estão atualizados, se tem um uso progresso, se já teve um uso pregresso de anestesia, né, se teve algum problema ao ter tomado anestesia anteriormente. E tudo isso vai ser feito, claro, se não for uma cirurgia de emergência. Se for uma cirurgia de emergência, a gente não faz, a gente não passa por todo esse processo, certo? E o sucesso anestésico cirúrgico, ele vai estar diretamente relacionado com o preparo físico e também o preparo psicológico desse paciente. Por isso que existe a questão do pré-operatório infantil, certo? Com relação também à assistência diferenciada. Então, às vezes, com relação à assistência infantil, por exemplo, é deixado que a mãe, o pai, alguém da família, vá com essa criança até o centro cirúrgico, certo? Até o momento que essa criança receba a anestesia e adormeça, né? Então, até esse momento é liberado, né, justamente para que tenha uma atenção maior, tenha uma assistência diferenciada. Então, é deixado para que essa criança se sinta mais segura, se sinta mais confortável, certo? Então, é levado um familiar dessa criança até o centro cirúrgico e esse acompanhante ele vai ficar até que esse paciente, essa criança adormeça, certo? Assim também acontece com pacientes que são especiais, que têm necessidades especiais, e aí também é liberado, certo? Um acompanhante para esse momento, justamente para que ele não crie traumas, né, desse momento, como, por exemplo, do acesso, né, do acesso venoso periférico, né, de todo o procedimento que é realizado. Então, fica-se com um acompanhante como forma segura, né, até que todo esse processo tenha sido apagado da memória do paciente, ou seja, quando ele adormece após a anestesia. Existem ainda os períodos de experiência cirúrgica, né? Nós temos o período perioperatório. O período perioperatório compreende outros períodos, como, por exemplo, o pré-operatório, né, que tanto pode estar dividido em imediato como imediato. O transoperatório, que dentro dele está incluso o intraoperatório. E o pós-operatório, que vai estar classificado entre imediato e imediato. Isso varia muito de literatura para literatura,
mas a gente vai ver essas diferenciações, certo? O pré-operatório imediato é quando, por exemplo, um paciente, ele vai a uma consulta com um cirurgião, né, que foi indicado, e aí esse cirurgião diz que esse paciente vai precisar fazer uma cirurgia, por exemplo, uma hernioplastia, né, porque ele já tinha feito uma cirurgia anteriormente, porém, existiu na incisão cirúrgica uma nova hérnia, né? Naquele local herniou novamente. Então, a partir do momento que esse paciente ele é informado que ele vai precisar fazer uma nova cirurgia ou fazer uma cirurgia, então, a partir desse momento, a gente já compreende como um pré-operatório imediato, certo? Então, a partir do momento que se decide fazer o procedimento cirúrgico e se comunica ao paciente, nós já temos aí o pré-operatório imediato, certo? O pré-operatório imediato, ele vai compreender as 24 horas antes do procedimento, certo? São 24 horas no imediato, são 24 horas antes do procedimento cirúrgico, certo? Então, se o procedimento é amanhã, né, hoje, então, já vai ter todo aquele cuidado de jejum, de alimentação, né, de não se alimentar por até 8 horas. Então, antes do procedimento, se a cirurgia é de tarde, então toma-se o café da manhã e nas próximas 8 horas já não se ingere mais nada. Nesse pré-operatório imediato, é onde também vai ver a questão de adornos, né? Se o paciente tem algum tipo de comorbidade, algum tipo de alergia. E aí também, se o paciente, ele deve ser trabalhado durante essas 24 horas antes da cirurgia. Então, no período pré-operatório imediato, compreende desde daquele momento em que o paciente ele é comunicado de que ele vai precisar fazer uma cirurgia, certo? Já o pré-operatório imediato, ele compreende as 24 horas antes do procedimento, que é onde vai ter todo o cuidado de jejum, né? De avaliar se esse paciente tem algum tipo de alergia, algum tipo de comorbidade, certo? Temos ainda o transoperatório, onde está incluso nele o intraoperatório, certo? Então, nós vamos ver também que existem algumas diferenciações, onde algumas literaturas que diferenciam isso, diferenciam o transoperatório como uma coisa e o intraoperatório como outra coisa, sendo que isso, só que o intraoperatório ele está dentro do trans, certo? Está dentro do transoperatório. Então, o transoperatório, né, no caso o intra, compreende desde a chegada do paciente na recepção até o final da cirurgia, certo? Já o pós-operatório, né, que nós também vamos ter o pós-operatório imediato e o imediato vai ser o procedimento, vai ser justamente às 24 horas, né, até 24 horas após o procedimento cirúrgico. O mediato, com M, vai variar, lógico, de acordo com o procedimento cirúrgico, se é de grande porte, se é de pequeno porte, se pode se estender por mais tempo, certo? Porque precisa também, pode ser necessário, fazer algum tipo de acompanhamento, né, desse procedimento. Então, existe uma diferença entre, como a gente vai ver mais na frente, entre o trans e o intraoperatório. Olha, o período perioperatório, né, segundo já a Sobek, compreende entre o espaço de tempo entre esses seguintes períodos. A gente vai perceber que o período perioperatório é uma continuidade, certo? Ele é um ciclo. Quando termina um período, começa outro período. Então, segundo o Sobek, aqui nós temos o pré-operatório imediato, né? Ele já não coloca o mediato. Ele coloca o transoperatório e o intraoperatório de forma diferente, certo? Mas não deixa de estar correto também, porque o intra está dentro do trans. A recuperação anestésica e o pós-operatório imediato, certo? Mas a gente vai ver agora de forma especificamente, parte por parte.
O pré-operatório imediato, ele compreende ao período de 24 horas antes do procedimento anestésico, certo? Então, o pré-operatório imediato, ele compreende as 24 horas antes do procedimento anestésico cirúrgico e vai continuar até o encaminhamento do paciente ao centro cirúrgico, certo? Então, o pré-operatório imediato é esse intervalo de tempo entre o período de 24 horas antes do procedimento cirúrgico até esse paciente ser encaminhado ao centro cirúrgico. Desde o procedimento antes, né, quando o paciente tem essas 24 horas antes para fazer toda essa avaliação, né, ver questão de exames, ver se o paciente tem algum tipo de comorbidade, se é alérgico. Então, essas 24 horas antes do procedimento, né, aquela avaliação cirúrgica, até o encaminhamento desse paciente ao centro cirúrgico. Então, existe aí, nesse pré-operatório imediato, a visita de enfermagem, né, pré-operatória, vai ser feito junto dessa visita, né, através dessa visita, o plano de cuidados desse paciente e o encaminhamento desse paciente ao centro cirúrgico, certo? Então, é feita toda aquela avaliação, como a gente já viu, se o paciente está com exames em dia, se está lá os exames, se precisa fazer novos exames, se esse paciente está em jejum, a quantas horas precisa ficar em jejum, se esse paciente está com adornos, com chapa, com brinco, enfim, fazer toda essa retirada, certo? E promover diante das comorbidades dele, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele faz uso de algum outro tipo de medicação, baseado nisso, fazer o plano de cuidados, né, e implementá-lo. Depois de tudo isso feito, né, nessas 24 horas, a gente vai fazer o encaminhamento desse paciente ao centro cirúrgico e, chegando no centro cirúrgico, todo aquele checklist que já foi feito vai ser reavaliado novamente para ter certeza de que nada vai sair errado, ou pelo menos diminuir os riscos de que saia alguma coisa de controle. O período transoperatório, né, é o intervalo de tempo que vai ser compreendido desde o momento em que o paciente é recebido na unidade de centro cirúrgico e vai continuar até a sua saída da sala operatória. Esse é o transoperatório, desde o momento que o paciente é recebido na unidade do centro cirúrgico até a saída da sala operatória. Então, antes dele ser recebido no centro cirúrgico, é o período pré-operatório, né? Então, passou desse, ele é recebido no centro cirúrgico, já passa para o período transoperatório, certo? Então, o transoperatório é desde o recebimento desse paciente até a sua saída da sala de cirurgia. O período intraoperatório, ele vai ter início no procedimento anestésico cirúrgico e vai até o seu término. Portanto, está inserido no período transoperatório. Aqui vem explicando essa diferenciação entre trans e intraoperatório, certo? Que o intraoperatório, ele está dentro do processo trans, certo? Por quê? Porque o processo de transoperatório, ele compreende desde a chegada do paciente até a saída desse paciente da sala de operação, certo? E o intraoperatório, ele compreende o período dentro do trans, é o período anestésico. É o período desde o momento em que o paciente recebe a anestesia até o procedimento, até o momento em que essa anestesia, ela acaba, certo? Então, esse processo de anestesia, esse processo intraoperatório, está dentro do período transoperatório, certo? É um período dentro de outro período, certo? O período transoperatório, como a gente acabou de ver, ele é o recebimento do paciente no centro cirúrgico, e dentro do transoperatório a gente encontra o intra, né, que é justamente esse período da anestesia. O momento em que ele recebe a anestesia e o momento que a anestesia acaba, certo? É o momento do intraoperatório. Ou seja, o momento da cirurgia propriamente dita, né? Período pós-operatório. Então, nessa fase, né, essa fase do pós-operatório, ela compreende todo o período após a realização do procedimento anestésico cirúrgico, certo? E aí, esse período, ele subdivide-se em recuperação pós-anestésica,
pós-operatório imediato e o pós-operatório mediato, certo? Então, o pós-operatório imediato, como a gente viu, são aquelas 24 horas, né? Aquelas primeiras 24 horas após a saída da sala de cirurgia, certo? E o pós-operatório imediato é um período que pode levar um pouquinho mais de tempo, porque pode esse paciente ir para UTI, pode ser solicitado alguns outros tipos de procedimentos, certo? Então, o período pós-operatório é justamente essa fase que vai compreender recuperação pós-anestésica, pós-operatório imediato e pós-operatório mediato. A recuperação pós-anestésica, ela compreende desde a chegada do cliente, né, na sala de recuperação pós-anestésica, até a sua alta para a unidade de origem. Então, a recuperação pós-anestésica é desde a chegada do cliente na sala de recuperação pós-anestésica, na SRPA, até a alta desse paciente para a unidade de origem. Né? Durante todo esse processo, a gente precisa manter anotações de enfermagem, né, em prontuário, anotações do transoperatório, do pós-operatório, certo? Todo esse processo, ele deve ser documentado em prontuário, certo? A recuperação pós-anestésica, desde a chegada do cliente na sala de recuperação, até a alta para a unidade de origem. Tudo deve ser documentado. Desde o transoperatório até o pós-operatório, e tudo isso deve ser realizado em prontuário. A depender do porte cirúrgico, certo? Porque pode acontecer também do paciente ele ser levado diretamente para a UTI. Então, coloca tudo isso e leva o prontuário também para a UTI, para ser dado continuidade à assistência desse paciente. Pós-operatório imediato, né, com I. Então, são as primeiras 24 horas após a intervenção anestésico-cirúrgica. Então, esse período do pós-operatório imediato, ele pode estar acontecendo na sala de recuperação pós-anestésica, pode acontecer também na UTI, ou até mesmo em casa, né, no caso de cirurgias ambulatoriais. E estão também incorporadas as visitas pós-operatórias, tanto pelo enfermeiro do centro cirúrgico, que vai ser feita para verificar os resultados, também a evolução do paciente. Quando se fala que esse pós-operatório, ele pode acontecer tanto na sala de recuperação pós-anestésica, quanto na UTI, quanto em casa, é porque vai depender, né, do porte de cirurgia, né? Se for uma cirurgia complexa, se for uma cirurgia de porte pequeno, se for uma cirurgia eletiva, se for uma cirurgia de urgência. Então, a depender, né, dessas condições cirúrgicas, o paciente pode ficar na sala de recuperação pós-anestésica, pode ir diretamente para a UTI sem passar pela sala de recuperação, ou, né, pode ainda passar todo esse processo dessas 24 horas pós-cirurgia em casa, né, se for uma cirurgia feita a nível ambulatorial. E a visita pós-operatória, no caso de UTI, de sala de recuperação pós-anestésica, ela vai ser feita pelo enfermeiro do centro cirúrgico, certo? E vai ser feito com o intuito de verificar resultados e ver a questão da evolução do paciente. Então, por isso é importante fazer anotação de enfermagem, né? Documentar todo o processo, né? Justamente para que veja como é que estava esse paciente lá no pré-operatório, como é que ele ficou no transoperatório, o que aconteceu com ele no pós-operatório, certo? Então, é importante essas anotações, justamente para quando fosse fazer a visita pós-operatória, verificar essa questão de resultados também de evolução do paciente. E temos o pós-operatório imediato, que se inicia depois dessas primeiras 24 horas que se seguem a cirurgia, e vai se estender até a alta desse paciente, ou mesmo após o seu retorno ao domicílio. Então, o tempo, ele é muito variável no pós-operatório imediato, né? É um tempo individualizado, certo? Então, o pós-operatório imediato é diferente do imediato. O imediato ocorre nas primeiras 24 horas, né? O imediato é depois dessas 24 horas, que se segue da cirurgia, ou até mesmo pode se estender até a alta do paciente. Né, depende também da gravidade, né, da cirurgia. E nesse Professora,
Eu vou ter que dar uma saidinha aqui, viu? Porque eu não tô em casa e tô indo pra casa agora. Tô pegando internet aqui da uma amiga e tenho que ir pra casa agora. E eu tô sem internet em casa, ok? É Jailson, né, que tá falando? Eu mesmo. Pronto. Sua presença, querido. A aula já tá quase acabando já. Tá, Pronto. tchau pra E aí a vocês. gente. Tchau. E aí a gente faz essa questão desse plano de cuidados, certo? Para alta e faz a avaliação também desse paciente. Temos ainda o período pré-operatório, né, mediado segundo Carvalho e Bianchi, certo? Com relação a esses autores, esse período pré-operatório mediado, né, o pré-operatório, antes, acontece desde o momento que o paciente recebe a notícia, como a gente já viu, né, que ele será submetido a um tratamento cirúrgico até as 24 horas que antecedem essa cirurgia. E o período pós-operatório tardio, também pode ter essa nomenclatura, ele vai variar de acordo com o tipo e a complexidade da cirurgia, podendo compreender desde 15 dias antes, aliás, desde 15 dias até cerca de um ano após o procedimento anestésico cirúrgico. Então, esse pós-operatório cirúrgico, ele pode se estender até mesmo um ano após o procedimento anestésico cirúrgico. Porque mesmo durante esse tempo, ainda pode-se ter algum tipo de efeito adverso com relação ao procedimento anestésico cirúrgico. E é isso. Vocês têm alguma dúvida com relação a esse assunto? Vocês querem que eu fale mais sobre alguma coisa, repita alguma coisa? Sim, não, talvez. Oi. Hilde não recebeu a visita de avaliação pré-operatória? Como assim? Pessoal? Oi, não, eu me enganei aí. Você estava falando sobre o pré-operatório e eu entrei já, a aula estava em andamento, e eu achei que fosse a visita que é realizada pela enfermeira e o médico em residência pós-cirurgia, Sei. que eles fazem, né, nos bairros. Aí depois só que Pronto, eu vi que não era relacionado a isso aí. isso. A visita, no caso, seria para quem fez e ficou lá no hospital, na unidade hospitalar, né? Aí a enfermeira, o médico do centro cirúrgico passa lá para realmente avaliar os resultados. Mais alguma dúvida? Vocês sentiram dificuldade em alguma coisa? Quer que eu repita alguma coisa para vocês? Não? Se não, vamos à chamada, né? Beleza, vocês já falam comigo. Vamos lá, ver se vocês respondem pelo menos a chamada, certo? Eu não sei que nome é esse. É Bezerra da Silva, não sei que. Diara. Foi a primeira pessoa que escreveu na lista ontem. Olha, é Marcélio, foi Marcélio. Marcélio está presente? Marcélio? Eu vi que ele tinha entrado, não sei se ele estava, se ele está ainda. Marcélio. Antônia Amaílza. Está presente? Ô, professora, Marcelo, você estava onde? Enfim, Marcélio está presente, né? A Maílza está presente? A Maílza? Não? Jéssica Tatiana?
Não? Tá, falta aqui, certo? E Jéssica Tatiana e a Maísa. Fernanda Camila, Aqui, estou aqui. Raíssa Ingrid, Por favor, eu não posso perder isso, não. Por favor. falta. Kênia Suenha. É Kênia Suenha. Kênia de Souza. Minha vista tá péssima. Kênia de Souza. Falta. Tatiane Ferreira. Falta. Francisca Daniele. Falta. Eva. Eva tá por aí. Falta. Lidiane Trajano. Falta. Júnior. Presente, Júnior. Lidiane, né? Lidiane tá presente. Peraí. Lidiane P. Pronto, querida. Tô entendendo nada que você tá falando aí. Tá só barulho, Lidiane. Mas eu já botei só prazer se você estiver me escutando, viu? Desliga aí seu áudio, por favor. Obrigada. Júnia. Ângela Beatriz. Mônica da Silva. Juliane Ferreira. Janete Rodrigues. Erivânia. Estou aqui, professora. Jailson está presente. Maria Eduarda. Isabelle de Melo. Paula Valéria. José Andriele. Silvestrina. Não, eu vou dizer não. Vem cá, mãe, vem cá. Que? Eu vou dizer não. Silvestrina não tá. Nívia. Patrícia. Nívia era que estava com o áudio ligado, né? Presente. Uênia. Uênia não. Edna. Edna tá online ali. Ayala. Tô aqui. Edna botei. Ayala também. Mais Yeah! alguém que não Yeah! estava ontem? Nívia Patrícia, você não colocou a presente. Botei, é porque você não estava na hora, mas eu tinha visto seu áudio ligado, aí eu botei. Tá certo. Tá Deixa. certo. Ei, faltou meu nome. Pronto, é porque tá. Como é seu nome, meu bem? Ingrid. Sim, Ingrid. Beleza. Mais alguém que não estava aqui, que eu não chamei? Rio. Mais alguém? Fernanda, Isabel. Isabela está online, mas não respondeu. Andriele Kelly. O pessoal que estava online não respondeu. Está assistindo a aula, não, né? Deixa eu ver aqui. Vânia respondeu, Ingrid respondeu, Rita respondeu, Patrícia, Marcelo, Lidiane, Isabelle. Isabelle está online, mas não. Ângela também. Isabelle. Deixa eu ver quem mais. Edna tá, Fernanda, Ayala, Ângela e Andriele. Ângela e Andriele.
Tá aqui. Pronto, pessoal, por hoje era só, certo? Vou estar mandando agora. Vocês querem que mande no grupo os slides? Ou só mandando para lá dá certo, para o CETEP? Mande sim no grupo. Pronto, aí eu já tinha mandado a aula de ontem para o CETEP, hoje eu vou mandar a segunda, e vou mandar os 2 slides também de ontem e de hoje para o grupo, tá bom? Mando já, daqui a pouquinho. Viu? Vou só jantar, porque eu tô morrendo de fome. Aí ela apareça. Eu mando para vocês. Não, Ainda mulher, eu tô com a metade do cabelo, só o tufão aqui, um feito. Não, Deus me livre. Essas aulas online é um processo. Ei, pois tá bom, por hoje era só, viu? Lembrando que amanhã a gente não tem aula, a gente tem aula quinta e sexta agora, viu? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até quinta.